Você acha que tem um bom nível de autoconhecimento? Você se conhece bem? Você acha que esse autoconhecimento é verdadeiro? Você acha que como você se entende e se explica diz realmente da realidade? Se aproxima bem da realidade? Ou você acha que você pode estar enganado com isso? Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar um pouco sobre a possibilidade de um autoconhecimento errado, né? Se a gente considerar autoconhecimento, se considerar o conhecimento como algo verdadeiro, fica estranho, né? Tá, se eu tenho conhecimento, eu tô certo. Não necessariamente. A gente pode ter conhecimento de coisas erradas, por exemplo, notícias falsas. A gente tem um conhecimento que não é bem um conhecimento, não é o conhecimento verdadeiro. Tem conhecimento que a gente julga, pode julgar a princípio, a gente não sabe que a notícia é falsa, que é verdadeiro. Isso acontece muito com a gente também. Por quê? O fato de a gente existir é algo separado de a gente se entender e a gente se explicar. Um exemplo que eu gosto muito são os experimentos com o cérebro dividido. E tem com hipnose também, que é basicamente a pessoa era induzida a fazer algo, por exemplo, pegar um chapéu, escolher, sei lá, figuras no computador. E depois ela era pedido para ela explicar por que ela fez aquilo. Ela podia explicar, não, eu peguei chapéu porque eu estava com vontade, sem saber que ela foi hipnotizada e recebeu um comando do hipnotizador. Ou sem, a pessoa pode pegar as figuras e montar uma história e falar, eu escolhi essas figuras aqui por causa disso, porque a galinha é isso, aí tem um negócio aquilo. Ela monta uma história com aquilo ali, sem saber que ela escolheu por outro motivo que está em uma parte do cérebro dela que ela não tem acesso. Não vou explicar esse experimento, que eu sempre fujo de explicar, porque ele é complexo, o procedimento mesmo. Mas a ideia é que tem coisas que fazemos e não sabemos, tem motivos para as coisas que fazemos que nós não conhecemos a princípio. Muitos, na verdade. E podem ter explicações sobre o que fazemos que são falsas. Por exemplo, a própria pessoa explicar e ela está errada sobre por que ela fez algo. Ela fez um chapéu, ela pegou o chapéu porque o cara deu o comando e ela não estava consciente daquilo. E depois ela explica, não, porque eu quis ou porque eu estou indo embora. Você não estava indo embora. Então a gente justifica, a gente cria histórias para justificar e entender, explicar o nosso próprio comportamento. Isso é comum. Então a gente tem várias tendências, vieses, um monte de motivos para estarmos errados sobre várias coisas sobre nós mesmos. Um outro exemplo também, memória falsa. A gente pode ter memória que a gente está convicto de que foi assim que aconteceu e não foi. Eu tenho uma do 11 de setembro, que eu tenho aquela memória famosa de que é, o plantão da Globo lá, o entrou no meio do Dragon Ball Z, um desenho, na hora que o Goku tava se transformando no Super Saiyajin 3. E eu tenho essa memória, por muito tempo eu achei que foi assim mesmo. Depois que eu vi que não era. E a gente ainda assim, como assim? Como assim? Isso é tão claro pra mim. E a gente tem esses erros mesmo. Por vários motivos, a gente não tem consciência completa do que a gente pensa, do que a gente é, do porquê a gente é. Só pensa no nível individual, mais de 90% das informações que nosso cérebro processa são inconscientes. Então, o que vem à consciência é uma pequena parte. É como um iceberg. Tem a pontinha do iceberg, a nossa consciência. E lá embaixo, que é uma montanha de gelo, que a gente não vê, é o nosso inconsciente, ou nossos processos inconscientes. Então, pensando a nível social, cultural, biológico, então isso se expande. Por exemplo, tem motivos biológicos a personalidade. Personalidade tem muita influência biológica. E as pessoas às vezes justificam, muitas vezes. Ah, eu sou assim por causa disso. Eu sou assim por causa dos meus pais. E em grande parte não é. A gente bota muito culpa nos pais, mas eles têm menos do que a gente acha. Porque a teoria popular é isso. Ah, você. Coisa da sua infância, da sua criação. E tem importância, tem, mas não é tanta quanto a gente costuma imaginar. Então tem motivos biológicos e questões biológicas envolvidas em posicionamento político, em religião, em vários temas polêmicos ou não, temas sociais, que é difícil você ver essa conexão. Você fala assim, como que a minha escolha moral tem a ver com a biologia? E tem, e eu acho assim, interessante demais.
Só que a gente não tem tanto essa consciência, né? A gente acha que a gente, é porque isso, porque aquilo. Só que a gente não tá vendo que embaixo daquilo tem um monte de coisa levando aquilo. Um monte de aquilo. É, pensar em história, cultura, então, né? Por exemplo, a gente mora aqui no Brasil, no Ocidente, a gente pensa assim: eu sou contra tal coisa por causa disso, porque isso é certo, assim, assim. A outra pessoa, sei lá, no Oriente Médio vai ter uma posição divergente disso. Uma pessoa 1000 anos atrás, na China, vai ter uma posição diferente. E a gente toma isso muito como uma questão essencial nossa. Não, eu sou assim. Porque, sei lá, porque eu sou assim, porque eu vi que isso é certo. Mas assim, eu, incluso nós, não vemos a princípio o que nos levou a pensar nisso. Né? A gente chega com essas conclusões e conta uma história que pode ser, em parte, verdadeira, mas a gente não vê que tem toda uma questão cultural, social, histórica que levou a gente a pensar dessa forma. Então, isso também são características que nos formam que a gente muitas vezes não está consciente. Tem vários outros pontos, na verdade. A gente, hoje em dia, acho que se valoriza muito o autoconhecimento, mas a gente pode estar errado em muitos pontos, por isso que é bom saber filtrar conhecimento, principalmente envolvendo psicologia, por exemplo, que tem muita coisa zoada por aí, sabe? É pouca coisa que você vê que realmente é bem fundamentada e bem justificada. E tem muitas propostas diversas e tem umas que, elas só te levam a engano que é inofensivo. Algumas podem levar a muitos problemas, por exemplo, tem propostas de explicação de comportamento que vão dizer que você é assim porque, não sei, na sua família, nas gerações passadas, existiu um aborto e não sei o que que tem, e você deve fazer isso, se conciliar com alguém que abusou de você por causa disso, sabe? E aí começa a ficar muito problemático. Porque é uma explicação, tem explicações que são inofensivas, mas tem umas que, primeiro, né, inofensivas mais ou menos também, porque o autoconhecimento, ele acaba, né, dirigindo a gente para algumas coisas, que é, se eu acho que eu sou assim, eu vou agir de determinado modo porque eu me vejo assim. Se eu acho que eu sou assim por causa disso, eu ajo de determinado modo e não de outro. Então, pode ter influência, né, vai ter influência como a gente age, o que que a gente faz, o que vira na nossa vida. E essas propostas mais diretamente descaradas, que sim, não, você tem que fazer isso porque sei lá o que, aconteceu isso nas famílias, não sei aonde, que são, você não tem como verificar direito, é complicado, porque posso falar, você fez isso porque, sei lá, um monstro galáctico, alienígena, fantasma, incorporou na sua avó e aí passou não sei o que pra você, e aí o seu destino é fazer isso, sabe? E vai ficando complicado. Por isso que autoconhecimento é bom pra caramba. Eu acho, na verdade, essencial para você viver melhor, você se entender melhor e saber como se modificar também. Modificar sua vida, modificar suas relações, modificar seu futuro. Só que a gente tem. Então a ideia é boa. As pessoas estão buscando mais autoconhecimento e isso é bom pra caramba. A questão é o perigo que você tem de, às vezes, buscar alguma coisa nociva pra você. Que na verdade não vai ser um autoconhecimento real, vai ser uma coisa, um pseudo autoconhecimento, vai ser uma explicação sobre você que não é real, pode te causar problema, pode te levar para fazer coisas que, enfim, pode ser te trazer consequências negativas, te levar para caminhos que não vão ser bons para você. Então, a questão é essa, uma visão geral da coisa é, autoconhecimento pode ser falso, a gente tem limites para entender, então a gente tem que ir aprendendo a superar esses limites para a gente se conhecer melhor e tomar cuidado com algumas propostas, né? Saber filtrar, a gente tem que saber filtrar, porque sobre comportamento, psicologia, se fala muita coisa, se fala muita besteira também, e muitas pessoas às vezes sofrem por coisa que não precisa, sabe? Não é assim as coisas. Por exemplo, os pais que a gente sempre culpa, eu sou sempre sua culpa, porque você me criou de tal forma, porque você não me deu, sei lá, não me deu leitinho na infância, não sei. Tem coisas bem piores que acontecem, na verdade. E nesse tipo de relações e de culpabilizações, justificações. Então é bom a gente ter um pouco pé atrás com isso. O que você acha? Você acha que você se conhece bem? Comenta aí, vamos conversando. Um abraço.